Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo. É sempre um grande prazer, um grande privilégio poder estar com os irmãos, podendo contribuir, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Então, sem mais delongas, abra aí a sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Evangelho de Mateus, capítulo 11, nós vamos nos ater aos versículos 28 a 30, um texto conhecido dos irmãos, que eu vou ler aqui na NVI. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30 dizem o seguinte: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos, Senhor, confortáveis para ouvir a Tua palavra, ó Pai. Que eu desapareça, Senhor, e Tu cresça. Teu povo veio te ouvir, nós viemos te ouvir, Senhor, e que Tu fale então aos nossos corações. Tudo isso eu peço, clamando no nome santo de Jesus. Amém. Como você se sentiria se amanhã pela manhã, segunda-feira de manhã, quando você acordasse, você recebesse uma ligação dizendo que foi sorteado para passar 15 dias com tudo pago na Disney? Ou então você acorda pela manhã e você vai ver seu WhatsApp e você vê ali um convite para trabalhar no emprego dos seus sonhos, naquela empresa ali famosa, super renomada. Como você se sentiria se você recebesse essa notícia? Para alguns rapazes, como você se sentiria se você recebesse um convite para passar o dia inteiro ao lado do Neymar, do Cristiano Ronaldo ou do Messi, dependendo da sua escolha? Ou então, para as moças, especialmente as adolescentes ali da UNAD, como você reagiria se você fosse convidada a passar um final de semana inteiro viajando e acompanhando a Taylor Swift ali nos seus shows? Há um filme muito famoso ali, 2005, por ali, chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate, que ilustra muito bem essa situação aqui. Naquele filme, talvez você conheça, um garoto pobre e que ama chocolate, chamado Charlie, ele vê o seu sonho se realizando quando, em um belo dia, ele encontra um bilhete dourado em uma barra de chocolate Wonka. E esse bilhete, extremamente raro no mundo todo, é um convite a uma visita guiada à misteriosa fábrica de chocolate de Willy Wonka. E ele vai nessa empreitada junto com outras 4 crianças. E ali no filme, durante a visita, as crianças vão enfrentar desafios e algumas delas demonstram comportamentos negativos. Você vai ver ali egoísmo, consumismo, a gula, o orgulho, enquanto Charlie demonstra um comportamento de bondade e humildade. Impressionante. E no final, Wonka revela que procurava um sucessor e convida Charlie para herdar a fantástica fábrica de chocolate. Que convite maravilhoso, não é mesmo? A Bíblia, porém, como palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível e suficiente,
traz aos seres humanos um convite muito melhor e superior a todos esses que eu exemplifiquei aqui acima, inclusive o convite que Charlie recebe. Deus, na pessoa do Filho, Jesus Cristo, quando ele vem ao mundo e olha as multidões sobrecarregadas que o seguiam, ele faz o melhor convite que qualquer pessoa poderia receber. Ele nos convida a receber algo que sempre estamos procurando, mas infelizmente procuramos em locais errados. Ele oferece alívio para nossa alma, paz para nossa alma. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então, indo aqui para o nosso texto, primeiro ponto que eu gostaria de considerar com os irmãos, eu chamei de o glorioso convite, lá no versículo 28. Vamos ler novamente. Mateus 11, 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olhando para o contexto do nosso texto, mais especificamente ali no início do capítulo 11, nós vemos que Jesus, após chamar, instruir e enviar seus 12 apóstolos, ele começa então a pregar em Cafarnaum e nas cidades vizinhas. Você vê isso lá no versículo 1 do capítulo 11. Durante esse período, João Batista, que estava preso por se opor à relação entre Herodes, o rei Herodes, e a mulher do seu irmão Herodias, ouve falar dos milagres de Jesus que estavam sendo realizados por eles, e por isso envia os seus discípulos a perguntarem àquele homem se ele era, como diz lá no versículo 3, aquele que estava por vir, ou eles deveriam esperar por outro. Ou seja, João Batista, ao ouvir tudo aquilo que estava sendo feito por Jesus, indaga se Jesus é ou não o Messias. E a resposta de Jesus, que você verá no versículo 5 do capítulo 11, é que os discípulos de João deveriam ir e anunciar ao seu mestre o que eles estavam vendo e ouvindo: coxos andando, cegos enxergando, leprosos purificados, e o evangelho sendo pregado a todas as pessoas. Ao dizer isso, Jesus está aplicando a si mesmo a profecia que foi declarada muitos anos antes sobre ele em Isaías capítulo 61, versículo 1. Se você quiser me acompanhar, Isaías 61, versículo 1, que fala justamente sobre o Messias. Vai dizer Isaías 61, 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Após os discípulos de João partirem com essa informação, Jesus começa então a falar em favor de João Batista diante daquele povo que o seguia, porque mesmo João demonstrando certa dúvida com relação a Jesus, não há mudança no fato de que João Batista é aquele sobre quem o profeta Malaquias escreveu em Malaquias capítulo 3, versículo 1: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Jesus demonstra a importância de João Batista ao povo, a ponto de dizer que entre os nascidos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista, lá no versículo 11 do capítulo 11. Diante de tudo isso, Jesus critica aquele povo e os compara a meninos que, sentados nas praças,
gritam aos seus companheiros: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. O que Jesus está querendo demonstrar ali é que os judeus, mais especificamente o partido dos fariseus e os seus seguidores, nunca estavam satisfeitos. Deus enviou João Batista pregando o arrependimento, a fim de preparar o caminho para a chegada do Messias, e os judeus disseram: ele tem demônio. Deus enviou Jesus, o seu próprio filho, pregando o evangelho, e os judeus disseram: ele é um glutão, bebedor de vinho, amigo de pecadores. Jesus então, voltando-se para as cidades nas quais ele havia feito muitos milagres, ele começa a repreender cada uma delas por não terem crido na sua palavra, lá no versículo 20, ao ponto de afirmar que haverá menor rigor para Tiro, Sidom e Gomorra no dia do juízo do que para as cidades que haviam visto os seus milagres, ouvido a sua pregação, mas não creram em nada disso. Imagine por um momento, as cidades mais depravadas estarão em uma situação mais confortável no dia do juízo do que aqueles que se recusaram a se arrepender e crer no Evangelho de Cristo. E é nesse contexto todo de embate e juízo que o nosso texto se encontra. Na continuação aqui do texto, mais especificamente ali no versículo 25, nós vemos que naquele tempo Jesus exclamou uma adoração sincera ao seu Pai. E nessa exclamação nós aprendemos algo muito importante. O homem não descobre a Deus, e sim Deus revela a si mesmo aqueles que nele confiam. E essa revelação do próprio Deus é realizada por meio de Jesus, o Filho, porque, como Jesus vai dizer no versículo 27, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Analisando todo esse contexto e tendo em mente que Jesus tem toda a autoridade, poder e conhece o Pai plena e perfeitamente, nós vemos que ele pode e faz o convite mais precioso de todos. Versículo 28: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O Filho tem, conhece e agora também está oferecendo, dando tudo aquilo de que necessitam os que se acham cansados e sobrecarregados. Mas, em primeiro lugar, o que significa ir até Jesus? Jesus nos comanda a ir até Ele. Mas o que isso significa? João capítulo 6, versículo 35, lança luz sobre essa questão. Abra lá comigo, João capítulo 6, versículo 35. Nós vamos ver mais claramente o que significa ir até Jesus. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. À luz dessa passagem, ir até Jesus significa crer, ter fé nele. E essa fé não é um mero conhecimento teórico, especulativo sobre Jesus, mas é uma confiança genuína na pessoa e na obra do Senhor. É a confiança de que Jesus Cristo morreu pelos pecados do seu povo, ressuscitou ao terceiro dia e vivo está à destra de Deus,
e por isso Ele é Senhor, Ele é Rei sobre todas as coisas. Mas em segundo lugar, nós podemos perguntar: quem são os cansados e sobrecarregados? E no contexto, a referência é a todos aqueles que se acham oprimidos pelo pesado fardo de regras e regulamentos postos sobre seus ombros pelos escribas e fariseus. Como se uma pessoa só pudesse ser salva quando na sua vida a obediência à lei fosse maior do que os seus atos de desobediência. O pastor John MacArthur, quando ele comenta esse texto, ele diz algo muito interessante. Ele diz que essas pessoas são, abre aspas, são aquelas que estão sobrecarregadas pela sua própria falência espiritual e pelo peso de tentar salvar a si mesmos por meio do cumprimento da lei, fecha aspas. Resumindo, a pessoa cansada e sobrecarregada é aquela que está carregando não somente o fardo do seu pecado, que já é muito pesado, mas ela está carregando também o fardo de tentar inutilmente salvar a si mesmo por meio de alguma boa obra, por meio de uma vida correta, ou ainda pelos seus próprios esforços. A todos os que estão assim e que aceitam o convite de Jesus, Ele promete: eu lhes darei descanso. Essa doce promessa de alívio, ela não se expressa somente no sentido negativo, ou seja, na ausência de incerteza, na ausência de temor, de ansiedade, de desespero, mas também se expressa num sentido positivo. É ter paz durante as tribulações, é ter paz com Deus em primeiro lugar, é depender do Senhor e ter certeza de que a sua salvação não depende de si mesmo, mas depende de alguém muito melhor do que nós. Note que ao dizer o que está dizendo, Jesus está deixando claro a todos que ninguém precisa ter medo de que as suas capacidades serão insuficientes para conquistar um descanso, porque o descanso não precisa ser conquistado. Nós, seres humanos falhos, não podemos contribuir em nada para a nossa salvação, em nada para alcançar o descanso do Senhor. Esse descanso, esse alívio é uma dádiva, não é uma recompensa, não é uma obra humana, mas é um ato de Deus que o ser humano recebe como um presente maravilhoso. É pura graça, meu querido, é um favor imerecido. Você e eu não merecemos, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos dá. Assim sendo, a pessoa que vai até o Senhor Jesus e dele recebe descanso é aquela pessoa que crê, que confia totalmente nos méritos de Cristo e não em si próprio. E aos que fazem isso, eles se enquadram naquilo que o salmista diz no Salmo 125, verso 1. Se você quiser ler lá, Salmo 125, verso 1. Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. E esse texto nos ensina importantes aplicações. Eu separei algumas delas aqui. Primeira, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade humana. Enquanto nos versículos imediatamente anteriores, ali o versículo 25 até o 27, eles demonstram claramente a soberania de Deus, elegendo com base na sua soberana vontade aqueles a quem iria se revelar e salvar por meio de Jesus Cristo. Em nosso texto,
nós vemos o aspecto da responsabilidade humana em responder ao convite que o Senhor faz. Ao mesmo tempo que é verdade que quem conhece o Pai é somente o Filho e aqueles a quem o Filho quiser revelar, como diz o versículo 27, é verdade também que o chamado do Evangelho, o convite a negar a si mesmo e depender somente de Jesus, ele é feito a todos os homens, e aqueles que responderem positivamente a esse convite, e apenas esses, receberão descanso. Portanto, mesmo a obra da salvação sendo uma ação exclusiva de Deus, que regenera o coração daqueles que foram eleitos desde antes da fundação do mundo, os capacitando a crer e responder positivamente ao chamado do Evangelho, ainda assim está sobre o crente a responsabilidade de pregar esse Evangelho a toda criatura, como Jesus mesmo diz em Marcos 16:15. E ao incrédulo, aquele que não tem a Cristo, há sobre ele a responsabilidade de aceitar esse convite para que ele seja salvo. Assim, o convite do qual nós acabamos de falar, ele é dirigido a todos os homens, de todos os lugares, de todos os tempos, de todas as culturas, de todos os níveis sociais. É dirigido ao rico, ao pobre, ao idoso, à criança, ao culto, ao ignorante, aos homens, às mulheres, aos ateus, aos religiosos. Esse convite é dirigido a você, hoje aqui nesse lugar. Jesus está pronto para aliviar a sua bagagem. Ele está pronto para perdoar os seus pecados. Ele está pronto para dar a você um novo coração, uma nova vida, um novo futuro. Jesus lhe convida hoje, na condição que você está, a vir até Ele. Venha a Cristo, mesmo cansado e sobrecarregado. Dependa somente dEle, pois é Ele e somente Ele quem pode dar descanso para a sua alma. Segunda aplicação, o convite de Jesus é para um relacionamento pessoal com Ele. A salvação não é uma relação com uma instituição. Jesus não convida a ir a determinada igreja, ou as boas obras, a caridade, a penitência, ao sacrifício. Jesus convida a vir até Ele. É um convite a ter um relacionamento pessoal, a ser discípulo de Jesus. Só Jesus satisfaz a nossa vida. Só Ele pode perdoar os nossos pecados. Só Ele pode reconciliar você com o Deus que você ofende diariamente. Nunca esqueça que atos religiosos não podem salvar você. A sua igreja, por melhor que for, não pode salvar você. A sua doutrina, por melhor que for, não pode salvar você. Maria não pode salvar você. Os apóstolos não podem salvar você. A sua família não pode salvar você. Entenda, algumas dessas coisas são ótimas, são boas, contribuem e muito para a nossa vida cristã. Uma boa teologia, uma boa igreja, boas companhias. Entretanto, Jesus é o único que pode resolver o teu problema com o pecado e com as consequências que esse pecado traz também. Só Jesus pode dar sentido à tua vida e dar a você a vida eterna. Terceira, o convite de Jesus é somente para aqueles que têm consciência das suas necessidades. O convite da salvação não é oferecido àqueles que se julgam bons, justos e merecedores.
é endereçado aos que têm consciência da sua necessidade, aos pecadores, aos injustos, aos que gemem debaixo do fardo pesado dos seus pecados e aos que sofrem pela culpa, pelos que choram pelas suas mazelas. Afinal, Jesus mesmo ensinou que quem precisa de ajuda não são os que têm saúde, mas sim os doentes. Desse modo, o convite de Jesus é dirigido aos que se sentem cansados de seus pecados, de lutarem sozinho contra as suas fraquezas, de tentar fazer o seu melhor e mesmo assim fracassarem em obedecer ao Senhor. É um convite feito àquelas pessoas que estão cansadas de viverem cedendo às suas tentações, que estão tristes e sem amparo, mas lá no fundo desejam agradar ao Senhor. Jesus chama a si mesmo aqueles que desejam liberdade do pecado e queiram viver para a glória de Deus. E a pergunta que fica para nós é: você está nessa situação? Você se sente dessa forma? Então saiba que o convite de Jesus é para a sua vida também. O segundo ponto que eu gostaria de considerar está lá no versículo 29 e 30 de Mateus 11. O glorioso mestre. Vamos ler novamente Mateus 11, 29 e 30. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Enquanto no versículo anterior nós vimos bastante sobre o convite que é feito, agora na continuação do texto nós nos voltamos sobre a pessoa que faz o convite, o próprio Mestre Jesus. Note que no versículo 29 estão presentes ali dois verbos na forma imperativa, ou seja, dois comandos que o Senhor dá a todos aqueles que estão se achegando a Ele. Nós temos: tomem sobre vocês o meu jugo, e o segundo: aprendam de mim. É importante dizer desde já que ambos esses comandos aqui, eles partem do mesmo pressuposto e eles têm um propósito em comum. O pressuposto do qual eles partem é que aquele que recebe o convite do Senhor, e aceita esse convite, obviamente, ele entra em um relacionamento pessoal com Jesus. Isso significa dizer que a pessoa que aceita o convite, a partir daquele momento, ela se torna um discípulo de Jesus. E agora, como consequência disso, ela deve ouvir as ordens do seu mestre e buscar praticá-las. Ela precisa amar o que o seu mestre ama, a santidade, e odiar aquilo que o seu mestre odeia, o pecado. Já o propósito comum entre ambos os dois comandos é que os dois têm por objetivo tornar o discípulo mais parecido com o seu mestre. Colocando de outra forma, Jesus não está somente oferecendo descanso, mas também o privilégio de sermos seus discípulos, seguidores dele. E quando a resposta positiva, Ele mesmo, Senhor Jesus, nos mostra, nos capacita a cada dia mais sermos mais parecidos com Ele. Dito isso, o jugo que está aqui no nosso texto, no versículo que nós lemos, é aquela ferramenta famosa utilizada pelos agricultores, que unia ali dois animais iguais pelo pescoço, geralmente era boi que fazia isso, para que eles pudessem arar o solo e preparar o solo para a plantação. Todavia, na literatura judaica, um jugo, ele representa de maneira metafórica as obrigações
ou, segundo os ensinos dos rabinos, aquele conteúdo que você deveria aprender, assumir e praticar. Quando os fariseus falavam sobre a lei judaica, eles se referiam muitas vezes como jugo, e eles falavam daquilo com uma alegria. E quando eu digo a lei judaica, eu não digo apenas a lei de Moisés, a lei cerimonial, a lei civil, mas todos os acréscimos que os rabinos vão fazendo ao longo do tempo, a tradição oral dos judeus. E embora eles vissem aquilo ou falassem daquilo como algo muito bom, como uma alegria, eles estavam fazendo e haviam feito um fardo para o povo carregar. Jesus, por exemplo, quando condena a hipocrisia desses homens, ele fala exatamente sobre isso. Você está lá em Mateus 11, vai lá para Mateus 23, pule aí umas páginas. Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 4. Jesus vai falar um pouco sobre isso aqui, vai exemplificar o que nós estamos falando. Mateus capítulo 23, versículo 1 até o versículo 4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. E aqui o ponto: eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-lo. E por que eles faziam tudo isso? A resposta está lá no versículo 5: para serem vistos pelos homens, para que eles recebessem glória, honra diante da população. Voltando para o nosso texto, ao dizer que aquelas multidões que vêm a ele deveriam tomar o seu jugo, Jesus está fazendo um claro contraste e ensina que enquanto os fariseus faziam jugos pesados e até mesmo impossíveis de serem carregados, se salvar pelo cumprimento de obras, por exemplo, Jesus oferece um jugo, como diz o versículo 30, suave e leve, salvação pela graça, não pelo que você faz. Por isso, ao invés de nós tentarmos inutilmente nos salvar por meio daquilo que praticamos, por melhor que seja, devemos nos submeter à autoridade de Jesus e depender da sua graça para nós sermos salvos, justificados diante de Deus. Juntamente com esse comando de depender do Senhor e nos submetermos à sua autoridade, há um segundo comando também, de aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Quando Ele comanda isso, Jesus nos mostra qual deve ser o caráter dos seus discípulos. Ser um discípulo de Cristo requer que sejamos mansos e humildes como o nosso mestre é. Ser manso e humilde basicamente é viver uma vida tranquila, que encontra refúgio no Senhor, que não se desespera quando as lutas vêm, mas entrega a Jesus o seu caminho. É uma vida que se preocupa com os interesses de Deus e do próximo em primeiro lugar, ao invés de levar uma vida egoísta, olhando apenas para si mesmo. Jesus nos chama não apenas para a salvação, mas também para o discipulado. Ele não nos chama para aprendermos meras regras, mas para aprendermos com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo. Os seus mandamentos não são como as leis opressoras da tradição criada pelos fariseus, mas, como ele diz, são suaves, são leves. A sua palavra é melhor do que o ouro e mais preciosa, mais saborosa do que o mel.
Não é o que o salmista diz no Salmo 119, verso 103? Como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais que o mel para minha boca. Portanto, o resultado de tomar o jugo de Cristo e se tornar seu discípulo é, como diz aqui o nosso texto, encontrar, obter descanso para nossa alma. E aqui você nota um paralelo. Jesus diz no versículo 28, eu lhes darei descanso. E aqui no versículo 29 ele diz, vocês acharão, obterão descanso. Jesus dá e nós recebemos. Nós aprendemos com isso que os homens jamais encontrarão a paz, a menos que Cristo Jesus lhes dê. Eles jamais descobrirão o que Ele não deu a conhecer a ninguém. O descanso, portanto, é e vem do Senhor, e Ele dá a conhecer esse descanso àqueles que se unem a Ele nessa relação de discipulado e submissão. Aplicando esse texto à nossa vida, da mesma forma que Jesus comandou aquela multidão que recebia o seu convite ao descanso, a tomar o seu jugo e aprender dele, que é manso e humilde de coração, Ele faz esse mesmo convite hoje a cada um de nós por meio da pregação da sua palavra. Assim como o Senhor chamou aquelas pessoas a tomarem o seu jugo, Ele chama você também, a mim, para nós fazermos o mesmo. E vale acrescentar aqui também que a figura do jugo também remete à submissão. Lembre-se, todo homem é escravo de alguma coisa. Não há neutralidade na vida. Ou você está debaixo do jugo de Cristo, ou você está debaixo do jugo do pecado. O jugo do pecado escraviza, o jugo de Cristo liberta. O jugo do pecado mata, mas o jugo de Cristo dá vida, e vida em abundância. Desse modo, eu deixo a pergunta para você: você tem se submetido à autoridade do Senhor? Ou você tem vivido para agradar a você mesmo? Você tem resistido e vencido os seus pecados? Ou o pecado ainda lhe domina e você tem vivido escravo dos seus desejos? Você tem resistido à tentação de não adulterar, seja fisicamente ou por meio das coisas que você vê no seu celular, no seu computador, quando você anda pela rua? Você tem resistido à ira, especialmente no trânsito, quando ela sobe ali, quando o camarada fecha você, quando ele faz uma barbeiragem, quando ele não dá seta? Você tem resistido a essa ira? Você tem resistido ao pecado da fofoca e da maledicência, quando aquela determinada pessoa chega com você para lhe falar as últimas novidades sobre fulano, sobre ciclano? Você tem resistido ao pecado da maledicência e da murmuração, quando as coisas dão errado na sua vida? Somado a esse comando, nós somos chamados, você e eu, a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Nós somos chamados a viver uma vida que reconhece que o Senhor é a autoridade máxima. É Ele quem governa a minha vida e nos mostra o caminho e as decisões que eu devo tomar, e não o contrário. Não sou eu que digo o que Deus deve fazer, mas o Senhor me guia por meio da sua palavra. Diferente do que o mundo aí fora prega e fala sobre como uma pessoa deve ser independente, autossuficiente, orgulhosa e etc., a palavra de Deus deixa claro que aquele que segue a Cristo deve ser humilde, tranquilo, gentil, amável e dependente do Senhor.
em todas as áreas da sua vida, no seu colégio, ao seu trabalho. Por isso nós devemos refletir mais no seguinte: se eu digo que eu sou servo do Senhor, se eu digo que eu sou discípulo de Cristo, ou como as pessoas mais têm feito, se eu digo que eu sou cristão, eu tenho me parecido com o meu mestre, eu tenho me parecido com o meu Senhor, eu tenho amado a santidade e buscado fazer a vontade do meu Senhor, eu tenho odiado o pecado e tudo aquilo que desagrada a Deus, ou eu tenho vivido uma vida em que o meu eu e a minha vontade, os meus desejos, as minhas aspirações, a minha satisfação pessoal, é isso que importa. Que vida eu tenho levado? Viver em obediência aos comandos de Jesus tem um único resultado possível: achar, receber descanso para nossa alma. Ao mesmo tempo, o contrário também é verdade. Estar longe de Jesus, não ser seu discípulo, só gera angústia, vazio, dor e o pior, pecado e mais pecado. Já caminhando para a conclusão, podemos resumir o que foi dito nessa noite, reafirmando que o Senhor Jesus, tendo toda a autoridade e poder em sua infinita graça, Ele nos convida a nos achegarmos a Ele e recebermos descanso para nossa alma, ao sermos os seus discípulos. Jesus só é Salvador daqueles de quem Ele é Senhor, como os nossos pastores sempre repetem aqui nesse púlpito. Se você está aqui essa noite e nunca tomou uma decisão por Cristo, mas se sente sobrecarregado com o fardo do seu pecado, se sente sufocado, sem esperança, cansado de viver preso a atitudes e pensamentos que você sabe que desagradam a Deus, o convite de Jesus é para você nessa noite. Somente Ele pode resolver o seu problema com o pecado. Somente Cristo pode revelar o Pai a você e a mim. Para você que já tomou uma decisão por Cristo, saiba que o mesmo Jesus está pronto hoje para renovar as tuas forças na árdua luta contra o pecado. Jesus, por meio do Espírito Santo, está aqui hoje, no meio da sua igreja, para nutrir a nossa vida espiritual, renovar a nossa esperança nele. A luta é difícil, muitas vezes eu caio repetidas vezes, mas a verdade bíblica é que em Cristo é possível vencermos todo e qualquer pecado. Não perca seu tempo, se arrependa dos seus pecados e confie no Senhor Jesus Cristo. Venha a Ele, toma o jugo dele, aprenda dele, e você encontrará então descanso e perdão para a tua alma. Em nome dele mesmo, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu oro agora, Senhor, para que o Senhor aplique essa palavra nos corações que ouviram dela, Senhor. Se há alguém aqui preso, Senhor, ainda pelo pecado, escravizado, que o Senhor possa quebrar o jugo, Senhor, de oposição. Salva, Senhor, aqueles que te pertencem, ó Deus. E no mais, a nós que já te temos como nosso Senhor, renova nossas forças, ó Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a amar a santidade e odiar o pecado. Tudo isso nós oramos no nome santo de Jesus. Amém.